pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Brasil Real. E hoje eu estou aqui com o Cris novamente, né, nesse novo episódio. Como é que estão as coisas aí em São Paulo, Cris? Padre, olá, tudo bem? As coisas aqui em São Paulo tá naquele clima maluco. Uma hora faz frio, uma hora faz calor. Mas hoje o episódio vai ser bacana, hein? O episódio de um assunto da cidade, talvez a cidade mais importante do Brasil. Já foi capital do Brasil, já foi capital de Portugal. É muito conteúdo hoje, né? Sim, com certeza. E para falar sobre o Rio de Janeiro, que é essa cidade em especial que nós vamos abordar hoje, nós convidamos o professor Fábio Luiz, que também fez um pouco da sua tese em História em cima da cidade do Rio de Janeiro, da história do Rio de Janeiro, também dentro do período em que o nosso país foi uma monarquia. Tudo bom, Fábio? Como é que você está? Tudo bem, sua bênção, padre, muito bem. Dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, e agradeço, né, o convite de vocês aqui para poder falar sobre o que eu mais gosto, história e história do Rio de Janeiro, então, mais ainda. Então, sou um carioca inveterado. Penso em sair daqui, mas no momento que eu penso em sair daqui, eu falo, não dá para sair, não consigo. Sim. Fábio, a sua tese foi especificamente escrita em qual tema mesmo dentro da história? Além de ser um carioca apaixonado por essa cidade, eu sou ainda mais bairrista ainda no termo mais apropriado do termo, né? Porque eu sou morador, né? Nascido e criado quase minha vida inteira aqui no bairro Imperial de Santa Cruz, né? Onde ficava a fazenda, né? Real e Imperial daqui de Santa Cruz. E eu acabei fazendo, né? Meu artigo de monografia sobre o bairro de Santa Cruz, né? Na verdade, a fazenda, né? De Santa Cruz, no contexto da independência do Brasil. O título é Santa Cruz nos caminhos da independência. Né? Foi bem agradável de pesquisar, já era um objeto de pesquisa pessoal minha, de curiosidade primeiro, né? E depois virou um tema de pesquisa acadêmica. E foi bem legal mesmo pesquisar, escrever, foi bem prazeroso e, graças a Deus, deu tudo certo, aprovado, até ser publicado em revista em breve. Graças a Deus. E como foi essa experiência da pesquisa, assim, né? De ir atrás de biblioteca, de lugares, de arquivos, né? Quais os lugares, assim, que você acha que foi mais interessante realizar essa pesquisa? Aqui, né, como eu sou morador, né, de Santa Cruz, dos meus 30 anos de vida, eu moro aqui, sem ser os anos que eu passei no seminário, né? Moro aqui há 20, 20 anos, 25 anos, mais ou menos. Então, a, muito do que veio da minha pesquisa veio muito de estar em locos nos lugares. Né? Eu lembro de criança andando aqui pelo bairro, né? Vendo os lugares, ouvindo as histórias, e aquilo me chamava a atenção. Né? Assim, tá, por que esse prédio aqui, do batalhão? Depois eu descobri que não era só um batalhão, era o prédio, né, que era a sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz, Palácio de Verão, né, da família real imperial. Depois andando, então, tudo isso de experiências, né, de vida foram se juntando e depois virando, né, uma pesquisa acadêmica, sobretudo com um historiador nosso aqui do bairro, né, que já faleceu há alguns bons anos, né, que é o Benedito de Freitas, e tem uma obra em 3 volumes, né, chamada Santa Cruz, Jesuítica, Real e Imperial. Muito bom, uma obra dos anos 80, né, que é até difícil de achar, né? Eu achei, graças a Deus, consegui adquirir, que era um desejo de muitos anos. Também tem alguns historiadores aqui da Zona Oeste, que eu acabei conhecendo no meio da pesquisa, que me ajudaram muito, como o Guaraci, que é lá de Campo Grande, também o André, que eu esqueci o sobrenome dele, que eu sou péssimo de nome, me ajudaram muito também quando eu fui atrás de pessoas para me ajudar, né, deram bibliografia, me indicaram livros. O núcleo de orientação de pesquisa histórica daqui de Santa Cruz, que também já é um projeto muito antigo, né, também ajudou indiretamente, né, porque quando eu, adolescente, ia, né, no palacete não palacete da Princesa Isabel, palacete Princesa Isabel, aqui em Santa Cruz, né, onde fica o NOP e o Centro Cultural, e ali eu me deleitava de ficar horas
vendo aqueles arquivos, conversando com o pessoal de lá. Alguns até já faleceram, infelizmente. E, então, assim, isso foi, na verdade, uma coroação desses meus anos, né, de vida aqui em Santa Cruz, de praticamente, na verdade, andar, né, sempre me deixou curioso, tipo, eu ando, eu moro onde parte da história foi vivida. E como a gente, né, enquanto brasileiro, a gente tem um pouco dessa marca de relegar ou deixar para lá muito daquilo que foi vivido de importante, e eu vejo que Santa Cruz tem 200 mil habitantes, né? No último censo de 2010 tinha 200 mil. Quando saem os números agora desse censo, deve ter com certeza muito mais, né? Pelo menos mais uns 15, 20 mil aí. Então, de 200 mil habitantes, é um bairro que poderia ser uma cidade de médio porte, em qualquer canto do Brasil, com uma importância histórica ímpar, monumentos aqui. Você anda e tromba, né? Eu estudei no colégio onde era o Imperial Matadouro, né, que fornecia carne para a cidade inteira, que é aqui a 10 minutos de onde eu moro hoje. Anda pelo centro de Santa Cruz do Bairro, tem a sede da fazenda, os marcos imperiais de léguas, tem a estrada da fazenda imperial, né, que ligava Santa Cruz a São Cristóvão. Já no período republicano, o hangar do Zeppelin, né, onde tinha a primeira base de caças na Força Aérea Brasileira, já da época da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Santa Cruz, você vai trombando pelos lugares, você encontra. Tipo, não precisa nem muito procurar, eles estão lá. Nós que esquecemos deles e vira qualquer coisa, né? Então, foi essa coroação, né, de falar assim, isso aqui existe antes de mim, existem pessoas que já fazem isso há muito tempo, né? Tanto que tem hoje aqui em Santa Cruz um pessoal que faz um trabalho muito interessante de passeio histórico aqui pelo bairro, de pessoas que gostam dessa área, tanto que foi esse mesmo pessoal que conseguiu, né, trazer o título de bairro imperial para Santa Cruz, como já tinha conseguido para São Cristóvão em 2008. Ano passado, no bicentenário da independência, Santa Cruz também ganhou esse título, né, de bairro imperial, né, de Santa Cruz. Então, são trabalhos de formiguinha aqui e ali, às vezes pouco coordenados, muito mesmo por interesse próprio, né, um agir da graça, sei lá, mas só essas coisas, né, que vão ali, interessa um, interessa outro, vai se juntando e acaba dando isso tudo. Ainda tem muita coisa para se fazer, muita coisa, Sim, né? Mas é interessante ver essa descoberta, né, de nós aqui, moradores de Santa Cruz. sim. Ô, Fábio, Fábio, deixa, Oi? ô, Fábio, deixa eu perguntar. Por exemplo, o Brasil tem um sério problema em talvez preservar lugares históricos, construções. Como aí no Rio de Janeiro, você que foi atrás de ver os locais mais importantes, né? Rio de Janeiro ainda conseguiu preservar bastante ou já tem bastante local que não existe mais? Eu vou fazer aqui uma diferença entre Rio de Janeiro enquanto a cidade como um todo e Santa Cruz, que é um bairro, né, para quem não é daqui do Rio de Janeiro, até mesmo para quem é do Rio de Janeiro confunde onde fica Santa Cruz. Quando a gente fala Rio de Janeiro, né, imagina Cristo, Pão de Açúcar, ali, região centro, aquela coisa toda. Santa Cruz fica a 60 quilômetros do centro, tanto que ela fazia parte, né, já como uma fazenda, era a zona rural, né, tanto até 50 anos atrás. Hoje é um imenso subúrbio, né, desenvolvido, coisa e tal. Mas, comparando, né, tanto o material histórico do centro quanto de Santa Cruz, os dois sofrem das mesmas coisas. Só que um é mais visto e o outro menos. Aqui em Santa Cruz, né, nós temos aqui, por exemplo, a primeira grande obra de engenharia hidráulica do Brasil, da época do Brasil Colônia, foi feita aqui. Se chama Ponte do Guandu, ou Ponte dos Jesuítas, datado de eu vou ter a data certinha aqui para vocês, mas 1500 e alguma coisa, tipo, muito antiga, tá? Obra da genialidade dos padres jesuítas. E essa ponte, até o ano passado, estava jogada às traças, né? Mato em volta. Alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, tinham roubado os pilares que ela tem de granito, tinham roubado, conseguiram reaver, que estava com um cara que é meio que traficante
de coisas artísticas, né, mas conseguiram reaver, tá lá. E aí, por causa dos 200 anos, ano passado, né, a prefeitura aqui do Rio, juntamente com essas iniciativas que eu falei, né, aqui do bairro, conseguiram reformar, deixou bonitinho. Mas é aquela coisa, né? Passa, se a comunidade também não tem o olhar, né, para entender que aquele bem é muito importante, é singular, tanto no cadastro do IFAM, a ponte dos jesuítas, ela é o número 3. Ela é do número 3 do IFAM. Tipo, quando começou o IFAM, lá na década de 30, 40, por aí, quando foram, assim, o que a gente quer tombar? A ponte dos jesuítas foi a terceira. Então, tipo, mesmo dentro dos moradores aqui de Santa Cruz, dá para contar nos dedos, né, sendo bem exagerado, quantas pessoas sabem dessa história, quantas pessoas já foram lá, porque ela não fica bem aqui mesmo no centro, ela fica um pouco mais afastada. Santa Cruz é muito grande, né, de território e de área, né? Ela poderia ser tranquilamente um município à parte, mas estava até o ano passado bem qualquer coisa. Hoje o Palácio, né, que na verdade é batalhão desde a época da República, né, quando teve o golpe em 1889, ali se transformou um batalhão, né, o primeiro batalhão de escola de engenharia, Vila Gran Cabrita. Está bem preservado, ele foi descaracterizado, ele tinha apenas 2 pavimentos, e depois, já no período republicano, foi colocado um terceiro, mas ele tinha uma característica tinha uma carinha de igreja, né, porque antes de ser o palácio ele era um convento, né, dos padres jesuítas, quando ganharam essas terras aqui da Marquesa Ferreira, né, que era a esposa do donatário dessa região, e como eu disse, né, com o passar do tempo, já no período republicano, o prédio está bem conservado, não tem nenhum problema, porque ele é bem usado, né, ele é como batalhão de escola de engenharia, mas é muito difícil para a comunidade acessar, né, por ser uma instalação militar. Uma vez, eu mesmo só entrei lá uma vez, né, há muitos anos atrás, no passeio de escola, está lá, mas quase não tem mais as características da época imperial, muito pouco. Até mesmo porque já no período do final do Império, né, com a corte tendo a sua casa de veraneio em Petrópolis, Santa Cruz já cai num ostracismo, né, porque aconteceram, a gente pode contar isso no decorrer do podcast, né, Pedro II perde um filho aqui em Santa Cruz era muito quente, é muito quente até hoje, então meio que quando ele pensa, né, em tomar posse lá da fazenda do Padre Correia, que acabou comprando, né, que Pedro I queria comprar, não conseguiu comprar da fazenda do Correia, lá em Petrópolis, né, se transformar em Petrópolis, na verdade, aí ele já quer subir a serra, porque lá é muito mais agradável de clima do que aqui em Santa Cruz. O que mais tem aqui? A própria Estrada Real, né, a Estrada Real de Santa Cruz, que liga o Paço de São Cristóvão com o Paço de Santa Cruz. Essa ainda, o traçado dela é bem preservado, né? Ela passa por grandes avenidas hoje aqui do Rio de Janeiro. Começa lá em São Cristóvão, passa por exemplo, quem é do Rio de Janeiro conhece a Avenida do Helder Câmara, que se chamava antigamente Avenida Suburbana, a Avenida Intendente Magalhães, a Avenida Santa Cruz, a Avenida Cesário de Melo, e chega aqui em Santa Cruz. Eram 11 léguas, né, que tinha de distância entre o Paço de São Cristóvão e o Paço daqui de Santa Cruz. E nessas 11 léguas tinham marcos de pedra, né, para mostrar, né, a distância. Você está mais perto, você está mais longe. Desses marcos, dos 11, apenas 4 são considerados estão preservados. O 11 está aqui em Santa Cruz, na obra de 2004, que a prefeitura fez aqui no bairro, de remodelagem urbana. Na época, a prefeitura fez uma obra legal, colocou num pedestal. A população meio que maltrata, né? Picha, não tem tanta conservação assim, mas está lá, está bem conservado. O marco final também está bem preservado lá na frente do palácio, está lá também. Um ou outro estão ainda pela extensão da Avenida Cesário de Melo, mas a maioria se perdeu. Roubado, virou pedra de obra, sei lá o que for, mas se perdeu. Mas desses, pelo menos 4, né, 2 estão aqui em Santa Cruz, um em Paciência, que é um bairro aqui próximo, e o outro no caminho, que eu não lembro aonde. Mas teve uma época, por volta ali de 2008, por aí, tinha um projeto muito interessante, né, de trazer a memória das pessoas nesse caminho de Santa Cruz, e tinham placas, né, indicando os monumentos históricos, né,
por onde passava, desde lá de São Cristóvão até em Santa Cruz. Mas pela falta de conservação, até mesmo essas placas que são muito mais recentes também infelizmente se perderam. No centro da cidade, a gente também tem muita prédio histórico e também parece que está meio que capengando, né? Para a gente passeia por lá, a gente vê que está bem deteriorada a maioria Sim. deles, né? Que tem anos que não tem cuidado. Pensa comigo, padre. Quando a gente anda ali porque a maioria das vezes a gente anda ali pela aquele corredor da 1º de Maio e a gente vê as construções até bem preservadas. Vê o Paço Imperial, tá ok. Você vê agora o Convento do Carmo, né, onde o Convento do Carmo de suma importância para a história do Brasil e da Europa. Foi o primeiro lugar e único que uma monarca europeia morreu. A Dona Maria I morreu no Convento do Carmo. Tá bem preservado porque agora, pouquíssimo tempo atrás, acho que ano passado, a faculdade ali, aquela que está ali na frente daquele prédio, a Cândido Mendes, ela reformou, né, o que tinha, né, que não está completo aquele prédio, ele foi derrubado um bom pedaço dele em tempos passados, mas, por exemplo, tem lá em Cascadura, se eu não estou enganado, um prédio que era um casarão do bispo daqui da diocese, como se fosse uma casa de campo dele, que fica ali perto, não é Cascadura, ali é em Inhaúma, desculpa, perto do Alemão, ali para trás. Tem uma casa, quem passa ali não vê, e está caindo aos pedaços. De quem é aquela responsabilidade? Do IFAM, da prefeitura, do governo do estado, da diocese, não sei, não tem ideia. Mas tá quieto. Não invadiram, não virou favela, não sei como, por uma graça, mas tá lá jogado aos pedaços. Aí, perto de onde o senhor mora, em Senador Camará, tem ali a Fazenda do Viegas, que também é da época do Brasil Colônia Imperial, e está jogada às traças. Eu lembro de eu, criança, quando era coroinha aqui da minha paróquia, a prefeitura tinha reformado a Fazenda do Viegas, um parque, coisa e tal, e a gente foi lá, eu lembro de ir lá, isso tem que quase 20 anos. Mas estava dizendo, né, quando mais vai se caminhando para os subúrbios, né, mais vai tendo essa questão da degradação. Né? Até mesmo o caso mais grave, né, que a gente teve há 5 anos atrás. O Museu Nacional, né, que era o Paço de São Cristóvão, deixado à mão que ainda, né, da UFRJ. Eu, pelo menos, fui lá no Museu Nacional umas boas vezes antes dele pegar fogo. Todo mundo sabia que aquilo ia pegar fogo uma hora ou outra, porque as instalações estavam no lixo. Essa não tem outro eufemismo. Estava uma porqueira. Né? E até mesmo pensando num movimento histórico, eu sei que Pedro II quis, né, fazer um museu de história natural, não necessariamente ali, né, mas ele fomentou isso, né, mas o Museu Imperial não era muito mais não seria muito mais interessante, ao invés de ser em Petrópolis, que era a casa de veraneio dele, né, ser em São Cristóvão, que era de fato a residência da família real, na época de Dom João VI e imperial de Pedro I e Pedro II. Mas, graças a Deus, o de Petrópolis está lá, está bem, está lindo, coisa linda. Mas São Cristóvão, estão lá fazendo obras, eu passo todo dia do lado, vejo lá a obra, mas não vejo assim, não sei como é que está, não posso fazer um pré-julgamento, mas foi assim, vai voltar a ser um museu para falar, não vai. Então, o que vão fazer? Mesma ideia, mas vai ser bem, bem diferente. E até mesmo aqui em Santa Cruz, nesse palacete, Palacete Princesa Isabel, né, que era a sede do Matadouro, era a sede administrativa, até os anos 90, o pessoal daqui, tipo, seja político, dono de terra, sei lá o que for, eles queriam derrubar aquilo. Teve um incêndio criminoso nos anos 90 aqui, que se não fosse o pessoal do NOP, né, que é o Núcleo de Orientação de Pesquisa Histórica daqui de Santa Cruz, ele teria virado cinza. Esse prédio só está de pé hoje lá, que é hoje o Centro Cultural daqui de Santa Cruz, o Ecomuseu de Santa Cruz, ele só está de pé por causa dessas pessoas. E senão já tinha virado ruína há muito tempo. Como virou ruína o próprio Matadouro, onde eu estudei, né? Tem um prédio novo, um prédio antigo é ruína. Como virou ruína de tantas outras coisas, como virou ruína o próprio Museu Nacional. É a ruína. Né? O que vai ter lá vão ter que reconstruir das cinzas.
né? E tantas outras coisas a gente vai vendo, assim, vai passando, seja aqui no Rio ou em outros lugares do Brasil, que essa memória de preservação do patrimônio histórico muito, muito desleixado, né? Meio que deixado, tipo, é uma coisa antiga. Ah, caiu o telhado, né? Que pena, né? Vamos fazer o quê? Ah, derruba, vamos fazer um mercado. Pois é, uma tristeza realmente, né? O Fábio, muitos de nossos ouvintes estão redescobrindo a história do Brasil, a história do Império também, com o nosso podcast ou com a nossa página recentemente. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a importância do Rio de Janeiro dentro desse momento da independência do Brasil e também pós-independência. Você poderia falar um pouquinho mais da gente do que você acha que foi os pontos mais importantes, onde o Rio de Janeiro foi o centro, né, do movimento político aqui no Brasil, sobretudo no Brasil imperial, né? Se a gente for pensar assim, né, vamos pensar de quando começa o movimento de independência para valer, né? De 1808, quando a família real portuguesa consegue driblar Napoleão e transfere a sede da coroa para o Rio de Janeiro se torna, né, a capital de um império europeu, coisa que nenhuma outra cidade daqui das Américas ou de qualquer outra colônia que teve no mundo teve essa importância. O Rio de Janeiro foi a única capital europeia fora da Europa. Ponto. Inegável, ninguém pode tirar isso da gente. Se a gente for pensar, né, na história do Brasil, o Brasil teve, né, 3 capitais: Salvador, Rio, Brasília hoje. De tempo, né, corrido, Salvador ainda teve mais tempo do que o Rio, questão de poucos anos. Mas questão de importância, né, com a mudança da capital de Salvador para o Rio já no período das Minas de Ouro, né, por causa das Minas de Ouro de Minas, né, com a abertura do Caminho Novo, coisa e tal. E depois, com o estabelecimento da capital, né, do Império Português, e depois quando o Brasil foi unido, né, como reino, né, Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né. Então, o Rio de Janeiro, ele sai de uma cidade provinciana, né, ali, um centro importante, mas nada tão grande assim, para uma capital. E o Rio de Janeiro não estava ainda, como fazer, preparado para isso, né? O que era o Rio de Janeiro antes de 1808? E, né, com os anos de Dom João VI, de toda a corte aqui no Rio, muito daquilo que a gente tem hoje aqui no Rio e no Brasil veio dessa época, né? Então, e com o passar do tempo, por exemplo, vamos pensar no dia do Fico, né? Janeiro de 1822, acontecido na janela do Paço Imperial, lá na Praça do Paço, né? Hoje Praça 15, ali no centro da cidade. Hoje, você passa ali no Paço Imperial, digo para você com quase toda certeza, quase ninguém sabe qual é a janela do dia do Fico. A gente tem lá o afresco do Debré. Mas eu diria assim, Padre Marcos Alves, qual é a janela que Pedro I fez o grito? Grito não, a declaração do dia do Fico. Você vai saber? Será que sabe? Não sei. Não tem indicação. Não tem indicação. Não tem indicação. Não tem. Isso, aí a gente pode entrar. O próprio Brasil faz isso com o Brasil? Sim. O período republicano quis apagar o período da história imperial? Sim, também, claramente. Santa Cruz sofreu muito com isso. Mas não, parece que não tem nem esse interesse dessas coisas. Tipo, por exemplo, você vai à Europa. Na Europa, tipo, eu tive a oportunidade de ir a Roma. E em Roma tem plaquinha de coisas que aconteceram desde a época do Império Romano, de coisa de 2.000 anos atrás. E tem lá a plaquinha. Aconteceu isso aqui, já no período dos Estados Pontifícios. Tem, aconteceu isso aqui, o Papa fulano, fulaninho de tal. Tem placa por tudo que é canto explicando. Aqui tem. Qual é a janela do dia do Fico? Não tem. Não tem. Data extremamente importante para a história do Brasil. Se não fosse o dia do Fico, não teria 7 de setembro. E aí? A gente sabe, tem lá o Paço Imperial, bonito, lindo. Mas onde que está? Não se sabe. Só para deixar assim, quando você for ver a fachada lateral da janela do segundo andar, bem a do meio, é a janela do dia do Fico. Olha, cantar ali tem a praça mesmo, né? Não o lado que dá para Lerge, o lado que dá para ali para o monumento do General Osório.
do meio, segundo andar, é a janela. Era aquela ali, foi ali que ele deu, né, se for felicidade de todo, não, para a felicidade geral da nação, diga ao povo rico. Foi naquela janela ali. Mas também, né, logo depois, como a corte ficava aqui, Pedro I ficando aqui no Rio, daqui ele parte primeiro para Minas, né, para apaziguar as coisas lá, unir, trazer aquela província para estar ali em comunhão com o momento político que estava acontecendo. Depois parte, né, na viagem rumo a São Paulo, né, para apaziguar algumas pendengas políticas que estavam por lá também. E, nesse meio tempo, vem, né, a mensagem das cortes de Portugal, né, lá da Revolução Liberal do Porto, pedindo não, exigindo, né, que Pedro I, Leopoldina e todo mundo colocasse seu rabinho no meio das pernas e voltasse para Portugal. E com a habilidade, né, política tanto de José Bonifácio, que já estava aqui no Rio, né, era ministro, de Dona Leopoldina, que estava regendo, né, o Brasil na ausência do futuro imperador, né, do príncipe regente aqui no Brasil. Eles estão numa reunião ali no Palácio de São Cristóvão, não foi no Palácio Imperial, foi em São Cristóvão, né, onde eles moravam, e ali daquela reunião sai, né, as famosas cartas tanto de José Bonifácio quanto de Leopoldina, de Dona Leopoldina, e parte o caminho, porque Pedro já estava em São Paulo, para poder, né, assim, fazer o famoso dia da independência, do início, na verdade, né, do processo da independência do Brasil. E voltando, né, na volta do caminho da independência, né, Pedro para aqui no Palácio de Santa Cruz, há uma festa, depois volta para São Cristóvão, para o centro do Rio, ali, a região do centro, para poder, assim, meio que tomar posse, né? Logo depois tem a coroação em dezembro, né? Se não estou enganado, é 2 de dezembro, lá na igreja hoje, né? A igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, né? Também única igreja que teve, né, casamento de imperadores, tanto do Pedro. Casamento não, o casamento foi por progressão, né? Mas ali toda a cerimônia, né? O casamento deles, tanto Pedro I quanto Pedro II. Teve a coroação, tanto de Pedro I quanto de Pedro II. Teve também a aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, também ali. Então a gente vê que essa cidade outrora provinciana se torna ali o caldeirão de disputas políticas, tanto que já depois, né, do processo da independência, quando vai se ter a primeira Constituição, é aqui no Rio que acontece, né, acontece uma briga política, o imperador não quer aceitar aquela Constituição e dissolve a Assembleia. Depois ele vai jurar a Constituição na Praça Tiradentes, hoje Praça Tiradentes, né, antigamente chamado de Largo do Rossio, né, como em Portugal. Então a gente vai andando, né, pelas ruas, seja do centro, seja aqui onde eu moro, e quando você vai sabendo essas coisas é muito interessante, né? Você olha pro teatro, né, e você fala assim, caraca, foi aqui que a primeira Constituição do Brasil foi aclamada. Você anda ali pela rua 1º de Março, onde tem aquelas igrejas, desde a igreja de São José até o mosteiro de São Bento, aqui na Antiga Sé, um rei e 2 imperadores foram coroados. A Santa Cruz dos Militares era a igreja da ordem, né, dos militares, baseada numa igreja romana. A igreja da Candelária, a pérola do Império, a igreja mais linda do Rio de Janeiro, na minha opinião. Mosteiro de São Bento, presença religiosa aqui no Rio de Janeiro, a segunda ordem religiosa a chegar aqui no Rio, só depois dos carmelitas, desde 1500 e qualquer coisa, lá no Morro de São Bento. Então, você vai andando e vai tropeçando, né, por essas coisas. E quem vai tendo esse sabor, tipo, se você não é do Rio de Janeiro e ainda não tem vontade de conhecer, venha. Dispa-se dos seus preconceitos sobre a cidade e só venha, porque é tropeçar, você vai tropeçando. É impossível você não gostar. Impossível. Ô, Fábio, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Tem um caso, agora eu não vou lembrar o nome do príncipe da Europa que veio ver o Dom Pedro II, na época do Império, né? Que ele chegou no Rio de Janeiro, chegou no Palácio de São Cristóvão, ele reclamou que não tinha segurança para conduzir ele para dentro, né, fazer uma segurança ali. Ele chegou na sala do imperador, viu Dom Pedro ali trabalhando, ele falou: o imperador, como assim você não tem uma guarda aqui para cuidar do senhor?
E aí o Dom Pedro, assim, no relato, deu risada, assim, pediu para ele caminhar. E os dois caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, sem nenhum guarda, só os dois ali, e todo mundo cumprimentando o imperador e tudo mais. Eu quero saber da sua opinião. Como que a gente saiu desse Rio de Janeiro imperial, histórico, e chegamos hoje que Rio de Janeiro tem muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, é a cidade maravilhosa, mas tem essa fama da violência, tem essa fama da, da sei lá, da decadência. Como chegamos aqui? Qual foi o ponto de virada que chegou nisso? Na sua opinião, claro. Então, se a gente for parar e ver, olhar para a história, né, o que marca o Rio de Janeiro hoje? Né? Qualquer pessoa que seja de fora daqui do Rio de Janeiro vai falar assim, Rio de Janeiro, você pensa em três coisas: praia, samba e favela. Três coisas: praia, samba e favela. Às vezes as três juntas. E praia, né? Praia e samba, ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Mas qual é o problema da favela? A favela, né, ela surge não no contexto do Brasil imperial, ela já surge no contexto do Brasil República. No Brasil Imperial, a gente também não vai ser agora também ingênuo de falar que não tinha problema de habitação. Tinha um problema do Brasil há muito tempo. Né? Tinha os cortiços, mas não era um problema tão grave quanto é desde, 1879 para cá, basicamente. Porque a primeira favela do Brasil, né, ela é instalada, o lugar dela, né, tá de pé até hoje, é muito interessante. Né, é a favela da Providência, que fica atrás do prédio do Comando Militar do Leste, que era, até a mudança da capital do Rio para Brasília, era a sede do Ministério da Defesa, né, Ministério da Guerra. E aquela favela ela se forma juntando dois processos. O primeiro, que são os soldados que voltam da Guerra de Canudos, né? Você tem que pensar que o exército, né, na época, não tinha as mesmas condições, né, tipo de carreira, essas coisas todas que qualquer um que vai entrar nas Forças Armadas hoje teria, e também junta com a época das reformas urbanísticas, né, de Pereira Passos. Então, juntou o bota abaixo do Pereira Passos, né, acabando com muitos cortiços que tinham aqui na cidade, as famosas cabeças de porco, né, que já tinham desde a época do Império, né, existem livros sobre isso, né, o próprio O Cortiço, né, fala sobre isso. O Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, né, que é uma região mais pobre assim, aqui do centro do Rio, está lá até hoje. A casa dele também é a casa que ele nasceu, tratada de qualquer jeito, não tem nenhuma placa, é uma casa que hoje está semi-abandonada, mora uma família lá, mas não tem nenhum traço que aqui morou o maior escritor do Brasil, não tem nada. E quando junta, né, esses dois problemas, forma-se, né, e também, né, acabei esquecendo do terceiro, né, que foram os negros que eram escravizados, que não tinham, né, porque a escravidão acaba em 1888. Existia, né, da parte da Dona Isabel, uma intenção, né, de indenizar, de fazer uma melhor forma, né, para os negros, e logo um ano depois, né, um pouco mais de um ano depois, cai-se a monarquia, vem a República, muito apoiada pela elite cafeeira, né, de São Paulo. Então, aqueles negros também deixados a Deus dará, junta, bota abaixo, junta o pessoal voltando de Canudos e os negros que não tinham onde cair mortos, juntou. E o único lugar que teve o Rio de Janeiro, né, para quem não conhece, é uma cidade basicamente exprimida entre o mar e a montanha. Onde você vai construir? O morro. E o Morro da Favela, né, que era o primeiro nome do Morro da Providência, ele tem essa característica de ser bem atrás, literalmente atrás, né, do Ministério da Defesa, era justamente nessa promessa, né, que o Exército tinha dado para aquele pessoal que foi combater em Canudos, né, que eles teriam alguma coisa, né, e cobravam essa providência, daí o nome do morro, né, para que eles teriam alguma coisa. E a favela está lá até hoje. Né? Você passa ali atrás da Central do Brasil, do prédio ali do Comando Militar do Leste, está lá a favela da Providência há mais de 100 anos. Aí não vai sair de lá nem tão cedo. E
você pensa, né? Esse caso de Dom Pedro, né? Você chegava, né? E andando, tinha, né? As sessões da fala. Você podia, né? Falar acho que uma ou duas vezes por semana. O imperador tinha lá como. Primeiro era o beijamão, e depois foi trocado por uma outra cerimônia que você podia, se você tivesse pelo menos calçado, você podia entrar lá e pedir alguma coisa que o imperador falava, tete a tete. Imagina eu conseguir, um Zé Ninguém, chegar em Brasília, falar com o excelentíssimo senhor presidente da República, seja lá quem for, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Não tem como fazer isso. Impossível. Eu digo só aqui no Brasil, passei o presidente da Argentina, dos Estados Unidos, de Portugal, seja lá de onde for, não vou conseguir fazer isso. Não tinha esse acesso. Né? Então, acaba que esse Rio de Janeiro, né, do Império e esse Rio de Janeiro nosso hoje, ele vem num processo de decadência. Se fosse olhar assim com um olhar um pouco mais analítico, né, logo depois, né, que cai o Império, vem a República, tem ali ainda um período, né, de, sabe, aquele respiro, aquela melhora antes da morte? Eu considero isso, né, aquele período do início ali da República até Getúlio Vargas foi aquela melhora para a morte, né? Ele se modernizou, virou a Paris dos trópicos, reforma de Pereira Passa, aquelas coisas todas, muito também para tirar a herança colonial e imperial do Brasil, tanto que o Rio de Janeiro tem muito dessa mistura de arquiteturas, né? A arquitetura colonial, a arquitetura da época do Império, depois um neoclássico, depois uma arquitetura francesa, depois já nos anos 60 a modernista, né, com o Lúcio Costa, com o Niemeyer. Então, acaba que é sempre um tentando apagar o outro. Né? A reforma de Pereira Passos tentando dar uma cara francesa para o Rio de Janeiro, que de fato ficou bonito, mas apagando um legado imperial, colonial imperial, né? Tanto que o que foi arrasado com a abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco? O principal núcleo de formação da cidade, que era o Morro do Castelo. O que tinha no Morro do Castelo? Tinha ali a Igreja dos Jesuítas, que era a Catedral do Rio, a Igreja de São Sebastião. Tinha o seminário, né, o Seminário São José ficava embaixo, no Largo do Seminário. Tinha ladeiras, construções históricas. O primeiro núcleo, né, de formação da cidade, né, depois que Estácio de Sá deixa o primeiro núcleo de formação da cidade, que era lá no pé do Pão de Açúcar, né, na Urca, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, e traz para o Morro do Castelo, ali era aquele núcleo. Não existe mais. Não existe mais há quase 100 anos. Né? Motivado por quê? O Rio de Janeiro precisa, né, de que o vento que vem do mar corra pela cidade, porque é uma cidade muito suja, uma cidade que tinha muitas epidemias. Verdade, verdade. Tinha epidemia a rodo aqui. Só que, ok, derrubou-se o morro, derrubou-se. O que tem hoje lá? Prédios enormes, que não deixam o vento correr também. Então, ou seja, tirou-se o morro e colocou-se prédios. Não faz muito sentido. Muitas outras coisas desse legado imperial e colonial do Rio de Janeiro foi apagado nesse primeiro período, né, da República. Mas a pá de cal mesmo para a decadência do Rio de Janeiro foi a transferência da capital do Rio para Brasília. Podem me justificar. Já na época do Império também se tinha planos de se mudar a capital. Verdade. Rio de Janeiro, enquanto uma cidade pensando, né, em tempos de guerra, que a guerra era feita praticamente pelo mar, era muito fácil ser atacado, né? Chega aqui na costa, é bomba. Né? Então, interiorizar o Brasil seria interessante? Claro que sim. Né? Só que, da forma que foi feito, né, basicamente foi assim: estou indo lá para o meio do Brasil, e o pessoal de Brasília, por favor, não, não, não me matem, mas ir lá para o meio do Brasil, né, construir do nada, uma cidade que não tem cara de Brasil. Não tem cara de Brasil. É uma cidade artificial. Tanto aqui no Rio, né, a gente pega no pé do pessoal da Barra, né, que também foi projetada pelo mesmo urbanista, né, tanto Brasília quanto a Barra são traços do Lúcio Costa, né. São coisas que você não se conecta com com o nosso patrimônio, com o nosso espírito, né? Tanto a Barra aqui no Rio quanto Brasília, com suas diferenças, parece que elas são ilhas de coisas diferentes que não são Brasil, né? Vou dizer que então o Rio de Janeiro tinha que ser a capital para tudo sempre. Ok, se muda a capital para outro lugar, mas se construa alguma coisa
que tem a ver com a tradição do Brasil, né? Uma cidade com cara de Brasil, né? Eu lembro quando eu namorava, eu tive a oportunidade de levar minha então namorada, minha hoje esposa, a Ouro Preto. Ouro Preto é a coisa mais linda. É um monumento. É um monumento, porque ela é toda, como pode dizer assim, né, orgânica e ainda conserva-se muitas coisas. Né? Você não vai entrar numa rua e sair na outra, sair de uma igreja colonial e dar de cara com um blocão modernista. Aqui no Rio você encontra isso, você sai da Candelária, vira a esquina, encontra um prédio dos anos 70, de milhões de andares. Né? Mas falta esse senso de unidade, pode dizer assim. Não estou dizendo também que tem que conservar as coisas tudo para sempre, que não pode ter nada do novo. Claro que tem que ter, as cidades se renovam. Mas meio que isso vai mostrando, né, como é o próprio espírito que foi dado a nós brasileiros. Tipo, rejeita o velho e sempre o novo é melhor. Né? E aí, com a transferência, né, da capital, do Rio para Brasília. Primeiro transformando o Rio numa cidade-estado. E depois, com a construção da ponte Rio-Niterói, houve a fusão, né, da cidade do Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, com o estado do Rio de Janeiro, cuja a cidade do Rio de Janeiro, nunca teve ligação nenhuma com o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, a capital era Niterói, um estado mais atrasado, mais agrário, né, essa parte norte do estado, né, onde é Campos, Macaé, essa região toda, sempre é mais atrasada do que o resto aqui do Rio de Janeiro e o lado que vai para São Paulo. Então, a fusão, né, do Rio de Janeiro, né, antes município neutro, corte, Distrito Federal, Estado da Guanabara, com o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, ali foi a pá de cal pro Rio, porque daí vieram políticos populistas no meio aqui, né? Brizola, depois Marcelo Alencar, um casal garotinho, e toda essa galera que a gente está vendo até hoje, né? Então, se for pegar, né, questão da violência, das drogas, Brizola, né? Daí é onde vem, né, a proliferação das favelas, o armamento das favelas nessa época, o fortalecimento das quadrilhas das facções. Já depois, já no período agora dos anos 2000, né, com o casal Garotinho, que veio lá do norte do estado, de Campos, o mais recente, né, que estava preso até anteontem, né, o Cabral, coisa e tal. Então, você vê que não é uma coisa de ontem, né? Na verdade, é uma sucessão de coisas que vai levar a gente. Mas o Rio de Janeiro parece que é aquela coisa, né? A gente trupica, mas não cai. Tamo aí a gente dá um jeito de se levantar, apesar de pesar. Sim. Fábio, nós já estamos caminhando para o final do nosso episódio. E, Cris, quais são as considerações finais suas em relação ao nosso episódio de hoje? Perdão. Esse episódio tinha que ter 5, 6 horas, padre, porque tem muita coisa que a gente não falou. Uma coisa que eu queria falar sobre o Fábio, porque eu sei, assim, eu sou paulista, não conheço muito o Rio de Janeiro, mas eu sei que o Rio de Janeiro teve um problema muito sério e ainda tem dos políticos alterarem nome de ruas, por exemplo. Sim. Então, eu gostaria muito também de entrar nessa parte e tal, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas achei o episódio sensacional. E, Fábio, eu gostaria de fazer um convite, caso você gostar. Em o nosso site do Movimento Dom Pedro, a gente tem um mapa interativo que a gente está colocando todos os pontos históricos do Brasil, do Império, do período colonial, estátuas, monumentos, locais, tudo a gente está pondo lá. E o Rio de Janeiro, eu sei que tem muito mais coisas que a gente colocou. Então, eu gostaria, se um tempo livre que você tiver aí, ajudar a gente a colocar um pouco mais ali de locais, principalmente isso, a janela do Dia do Fico, que não está lá no mapa, porque eu não faço a menor ideia onde que é a janela. Então, eu te faço esse convite, se você desejar. Sim. Faço sim. A maioria, graças a Deus, a maioria eu sei de cabeça. Então, uma área que eu também gosto é geografia, então acho no mapa ali, aqui, isso é coisa fácil, isso é tranquilo. Faço sim. Isso é uma maravilha. Pode falar, padre. Sim, então, só queria mais uma vez agradecer a presença do Fábio aqui no nosso podcast. Espero que ele retorne para poder abordar outros temas. Eu também tenho aquele gostinho de quero mais, porque tem muita coisa a ser falada, porque o Rio é uma cidade
muito grande, repleta de história, cada pedaço dela contém um pouco da história do Brasil, e eu acho que a fala do Fábio, ela reflete muito a ideia que tem sido um pouco reincidente aqui no podcast. Acho que o brasileiro ele precisa resgatar a sua história. A gente precisa mergulhar nela e não podemos ficar esperando que essa iniciativa venha de fora ou de cima, porque a gente já sabe que ela realmente não vai vir de cima nem de fora. Ela tem que partir de cada um de nós. Gostei muito também da fala que eles põem que a gente tem esse mau hábito de renegar o antigo, pensando que o novo é sempre melhor. E eu acho que a gente está tão embrenhado desse erro, mas esse erro tem gerado aquele sentimento de que parece que a gente não saiu do lugar, que a gente está parado no mesmo ponto. Então, você tem que romper um pouco com isso. E entender que a história é contínua, saber valorizar todos os pontos dela, valorizar os acertos, aprender com os erros e seguir o nosso caminho enquanto nação, enquanto população. Então, eu gostei muito da participação do Fábio. Espero realmente que você consiga voltar novamente aqui no nosso podcast, Fábio. Chamando, estou à disposição. E deixo aqui uma última aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, que o meu desejo, né, o meu interesse por história veio pelo andar nas ruas. Pode ser que a tua cidade tenha 10 anos de existência, ou pode ter quase 500, pouco importa. Mas interesse pelo nome das ruas, saber quem passou por ali, seja há 10 anos, como eu disse, ou há quase 500. É a partir disso que a gente vai poder ter um maior senso de pertença. Assim, eu sou daqui e eu posso também fazer história aqui. Para ser nome de rua? Talvez, quem sabe. Mas também para honrar aqueles que fizeram, que a gente não chegou aqui e já estava tudo pronto. Muitas pessoas suaram, muitas pessoas lutaram, muitas pessoas deram as suas vidas para que a gente pudesse estar onde nós estamos hoje. Então, deixe, né? Pesquisa, biblioteca, livros, vai, internet, isso aqui é maravilhoso. Só se joga, é um caminho sem volta. Com certeza. E a todos vocês que nos acompanharam hoje nesse episódio, nosso muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio do Brasil Real. Deixe seus comentários se você estiver acompanhando pelo YouTube, também na nossa página no Instagram. Em falar em Instagram, Fábio, a gente consegue te achar lá no Instagram, se procurarmos? Acha no @Fábio Almeida. Fábio Almeida. Eu não posto muita coisa lá, posto mais coisa, foto do meu filho, mas se quiser achar lá, mandar uma DM perguntando alguma coisa. Até mesmo se alguém quiser ler o meu artigo, né, vai sair na revista da faculdade onde eu me formei. Mas se quiser, eu mando o PDF também, são 20 paginazinhas, é tranquilão de ler. E aí, estamos aí para o que pedir. Padre Marcos Alves mandando, a gente chega aqui. Mandei uma hora. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos assistiram. Até mais e fiquem com Deus.